sabe a resposta, né? Como é que nós, desse lugar que nos cabe da escola, supera desigualdades sociais e econômicas que são abissais, né? Então, assim, não supera, porque é uma questão de política pública conjunta, né? Que nem passa só pela educação. É uma política pública que passa pela assistência social, que aqui no Rio, por exemplo, passa pela segurança alimentar. Então, assim, passa por uma série de políticas públicas que nós não temos, que são ausentes. Então, não venha me perguntar para mim, no meu lugar da escola, como é que a gente vai fazer para resolver com uma criança que simplesmente desapareceu. Desapareceu porque a família, né, está passando fome, porque eu não sei se vocês repararam, mas aumentou absurdamente o número de... Sempre teve. Mas aqui, do meu pequeno lugar onde eu vejo o mundo, né, que é Jacarepaguá, Barra e tal, aumentou absurdamente o número de crianças no sinal. Nas ruas, vendendo bala, vendendo, sabe, com uma plaquinha de papelão dizendo: minha família está com fome, aceitamos mantimentos. Aceitamos 1 quilo de arroz, aceitamos um pacote de macarrão. Então, aqui no Rio, em vários lugares, já tem um monte de criança, de jovem, com plaquinha na mão. Tem celular, tem dados móveis, tem acesso à internet? Não tem. Não tem. Tem como fazer apostila? Não, não tem. Tem como a família ajudar com o dever de casa? Não, não tem. A verdade é essa. Então, assim, realmente tem questões que extrapolam em muito a possibilidade da escola. Então, a minha fala é aquilo que está dentro da nossa possibilidade, tá? Porque entre o real e o ideal existe o possível, e é nesse lugar do possível, da possibilidade, que eu me movo, né? O que me cabe fazer. Porque senão, gente, a gente vai entrar numa frustração e numa ansiedade que não tem solução, porque não cabe a gente, né? Não cabe só a gente. Cabe a gente denunciar, cobrar, né? Emitir relatório falando: olha, a gente precisa de condições de trabalho, mas a gente já vem fazendo isso há muito tempo também, não é de agora da pandemia, né? Então, assim, reconhecendo o nosso lugar, então a minha fala vai nesse sentido do que nos é possível, com aqueles que estão dando retorno, daqueles que podem, daqueles que a gente tem acesso. Então, do nosso campo de possibilidade, é nesse lugar que eu vou construir a minha fala, tá certo? Então, eu não vou trabalhar com o campo da impossibilidade, porque esse realmente é da impossibilidade. E a gente tem limites. A gente tem limites, né? A gente tem que ser sujeito de desejo, sujeito de compromisso, mas a gente sabe que nós somos sujeitos também limitados, né, ao nosso lugar. Então, assim, para pensar alfabetização em tempos de pandemia, primeiro eu quero pensar quais são as minhas concepções de alfabetização. Eu não abro mão disso, porque isso vai direcionar o que eu vou fazer. Como é que eu entendo? Primeiro, o que eu acho que é alfabetização. Se a gente não discute o que eu acho que é alfabetização, né, a gente vai encaminhar um trabalho ou vai encaminhar outro. Ou vai ver possibilidades ou vai ver limites, né, de acordo com essa concepção de alfabetização que a gente tem. Então, a gente sabe que, etimologicamente, a alfabetização é levar ao alfabeto. A gente acha isso? Não. A gente acha que a alfabetização é um processo muito mais complexo do que isso. E aí teve uma pessoa que me perguntou, né, sobre a questão dos métodos, né, método fônico, né, aquela coisa. O conceito de alfabetização restrito ao processo mecânico de codificação, e eu botei entre aspas esse mecânico porque eu tenho uma certa discordância com esse termo. Codificação e decodificação da relação fonema-grafema é problematizado diante do fracasso escolar. Então, primeiro, né, essa discussão que a gente vem tendo antes da pandemia na contemporaneidade, ela não é nova. A gente primeiro tem que pensar isso, não é recente, né? A gente já teve décadas de discussão sobre método fônico. Eu lembro que lá no início da minha faculdade, a gente já discutia essa questão do método fônico e do que ele tinha produzido de fracasso escolar. Não só o fônico, como todos os métodos sintéticos, né?
silábico, alfabético. A gente já tinha uma discussão, já tinha um acúmulo de discussão. Aliás, a gente já tinha Paulo Freire discutindo esses métodos, né? A fragilidade da questão do método desde 1960. Então, assim, e algumas outras questões até anteriores. Então, a gente tem uma história da educação que a gente parece que vai, não sei, esquecendo, invisibilizando, não estudando, e aí, de repente, a gente retoma os mesmos erros, as mesmas questões, né? Então, não sigo método fônico, não sigo método sintético, não trabalho com cartilha, nunca trabalhei com cartilha, nunca. Então, assim, para mim é muito complicado retomar essa discussão 35 anos depois de magistério, ter que retomar e para, né, Mitz está aí também, né, a gente que está aí, né, as pessoas dizem, gente, não quero discutir isso de novo. Às vezes eu vou e falo assim, letra cursiva, professora, o que você acha da letra cursiva? Eu falo assim, não, eu não quero discutir isso, gente, eu não quero mais falar disso, não, vamos falar de outra coisa. Então, assim, é complicado, né, a gente ter que retomar algumas questões como se elas nunca tivessem sido discutidas, como se a gente não tivesse produzido, né, toneladas de artigos e de congressos e de encontros falando de determinados aspectos da alfabetização, né? Então, quero compartilhar com vocês alguns princípios que eu, na verdade, me inspirei nos princípios, nos 4 pilares da educação para o século XXI, porque eles me ajudam a pensar a educação pelo menos um pouquinho mais à frente, né? Ao invés de estar pensando lá em 1970, eu estou pensando aqui já na passagem para o século XXI, já só tem 20 anos isso, já estou um pouquinho mais nova, né? Então, assim, os 4 princípios, né? O aprender a fazer, o aprender a aprender, o aprender a ser e o aprender a conviver, né? Me parece que esses princípios ainda... E isso é princípio, para mim, da educação infantil à universidade. Eu tento sempre estar pensando, quando eu vou planejar a minha ação, eu fico pensando e matutando esses princípios. Será que eu estou propondo trabalho aos meus alunos? Ou eu estou passando trabalhinho? Da educação infantil à universidade. Eu estou passando atividade para gastar tempo, para encher papel, ou eu estou convidando esse aluno, estou desafiando esse aluno a uma ação realmente humana, de pensar o mundo, de agir sobre o mundo e de se permitir transformar nesse procedimento, né? Então, assim, até no meu fazer acadêmico, no curso superior, eu venho subvertendo muitas questões, inclusive da questão da escrita do texto acadêmico, pensando esse lugar. É trabalho? Tem significado para você? Essa escrita te transforma ou não? É trabalhinho. É para cumprir tabela, é para ganhar pontinho, é para, né? Então, qual é o objetivo? Então, eu tenho sempre essa reflexão. E aí, pensando em alfabetização, o que eu proponho para os meus alunos, presencial ou virtualmente, é trabalho, né? Aquilo tem uma dimensão de transformação desse sujeito, é alguma coisa que esse sujeito interaja com o mundo, né? Aprender a aprender. A pesquisa como um processo educativo, né? Eu ainda sou aquele professor oráculo, né? Eu ainda sou aquele professor, né, que é o caminho, a verdade, a luz e a vida, né? Ou eu realmente jogo, né, junto com esse aluno nessa perspectiva de vamos investigar o mundo, vamos pensar a realidade, vamos trabalhar na descoberta. E aí, quando eu penso em escrita, gente, para mim é esse o convite, né, da educação infantil à universidade, né? Como é que você está pensando isso? Você está pensando o que sobre a leitura? Você está pensando o que sobre a escrita? Como é que está essa relação? Como é que você vê esse lugar? Como é que você se relaciona com esse lugar? Quais são os textos que te atravessam, né? Então, vamos investigar isso. Então, eu sempre parto dessa investigação presencial ou virtualmente. Vou falar disso um pouquinho mais à frente.
Aprender a ser. A identidade como princípio educativo. Teve uma pergunta, né, que falou um pouquinho sobre isso. Qual seria o ponto de partida para quem está começando conseguir trabalhar nas rodas diferentes ideias e materiais, respeitando e buscando o ensino participativo que considera a criança? E eu não penso um ensino que não considere a criança. Pelo menos o tempo que eu tenho de magistério, toda a discussão, não lá quando eu me formei na escola normal com 18 anos, não, tá, gente? É mentira que eu tinha isso lá. Isso é uma construção. Como diz Paulo Freire, a gente não nasce professor, não. A gente vai se fazendo professor, né? Ninguém se inaugura professor numa tarde de quarta-feira. A gente vai se construindo professor. E nessa construção, eu fui cada vez mais entendendo que é isso. Eu preciso olhar, ouvir e ver esse aluno. É a partir dele que eu construo esse conhecimento. É nessa interação. Não que eu não tenha nada para dar de mim, porque eu também sou sujeita nessa relação. Eu tenho muita coisa a oferecer, mas eu não posso ser protagonista e o meu aluno coadjuvante. Né? Eu preciso entender que nós estamos ali articulados nessa construção. Então, a identidade desse sujeito e as relações, porque não estamos sozinhos, somos sempre um grupo, né? As relações, o outro, né? Como um princípio educativo. O outro é esse excedente de visão, o outro como eu estava falando, eu me educo. Na verdade, eu vou construindo aprendizados quanto mais professores vão entrando na minha vida. É uma troca? É uma troca, mas eu não estou aqui para, né, para ser a luz, para levar a luz. Né? Eu estou aqui para trocar essas experiências, né, essas reflexões. E isso, para mim, vale com a criança de 2 anos, tá, gente? Isso não é porque, na relação com o adulto, na relação... Não, na relação com outro sujeito. Porque está lá, também está escrito, né, nos documentos. A criança, ela não é um vir-a-ser, ela já é. Ela já é um sujeito histórico, ela já é um sujeito de cultura. E veja, mesmo a criança pequena, o nosso aluno de 6 anos, nosso aluno de 7 anos, de 8 anos, ele é um sujeito que está vivendo a pandemia. Desse lugar da infância. Porque eu, na minha infância, com 8 anos, não vivi uma pandemia. Ele está vivendo. Então, ele está construindo reflexões e aprendizados que eu, com 8 anos, não construí. Como é que a escola está enxergando isso? Como é que a escola está lendo isso? Será que estamos lendo isso? Ou ele continua sendo apenas uma criança de 8 anos? E não uma criança de 8 anos que está vivendo a pandemia de Carangola, que está vivendo a pandemia de Caxias, que está vivendo a pandemia... Porque cada pandemia é uma pandemia, né, gente? Não é uma pandemia só, não, né? A gente tem várias pandemias, aí cada lugar, cada cidade, cada grupo social, cada lugar econômico, né, vive a pandemia de um lugar muito especial. Né? E isso significa que ele está produzindo saberes desse lugar. Porque viver isso é viver uma experiência. E é a experiência, né, que produz narrativas. Então, vamos chegar lá na alfabetização. Paulo Freire dizia: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E aí eu pergunto, a criança, o jovem, o adulto, no mundo pandêmico, deixaram de ser sujeito de linguagem? Eles deixaram de ser sujeito da linguagem? Eles deixaram de produzir narrativas? Eles deixaram de ser atravessados por milhares de textos? Muito pelo contrário, né? O mundo deixou de ser um lugar letrado? Também não, né? Muito pelo contrário, né? O nosso mundo, ele começou a ser absurdo. Eu fui atropelada. Eu fui atropelada por um tal de síncrono, assíncrono. Não é isso? A gente foi atropelado, né? Por uma... A gente virou sommelier de vacina, gente. E isso é uma produção narrativa. Porque quando eu era criança, a gente não sabia nem de onde que vinha a vacina. A vacina brotava no posto, a gente brotava no posto também para tomar vacina. Duvido que a mãe de vocês soubesse qual é. Essa vacina é de onde? Da Oxford? Essa é a indiana? A gente sabia. De repente, a gente está sendo
atravessado por uma série de narrativas e de discussões, né? Então, eu até botei aí, né? Assim, como é que textos, cartazes, como é que fala, gente? Educativos, né? Campanhas, cartazes de orientação. De repente, no chão do supermercado, você tem seta, você tem coisa escrita, mantenha a distância. De repente, para todo canto que você olha, né, tem uma informação. Então, não, o nosso mundo ele não ficou menos letrado. Na verdade, a gente está tendo uma profusão de textos e de narrativas e de memes, né? E de questões. Então, quais os textos o contexto pandêmico vem produzindo? Como é que esses textos estão sendo lidos pelo sujeito? Então, alguém me pergunta, como é que a gente começa a alfabetização das crianças à distância? Discutindo isso. Discutindo se eu tenho o sujeito como princípio, se eu tenho a coletividade, o outro como princípio, se eu tenho a pesquisa como princípio e o trabalho como princípio, o meu trabalho de alfabetização vai começar exatamente propondo uma investigação sobre esses textos que estão atravessando os diferentes, né, que a gente fala assim, a alfabetização no cotidiano, né? Mitos como eu é do cotidiano, quer dizer, qual o cotidiano? Cotidiano da onde? Cotidiano de quem? Né? Então, aqui na sala, nós temos pessoas de diferentes lugares, de diferentes estados, inclusive. Então, assim, como é que esse cotidiano está atravessando esse sujeito, né? Esse seu aluno, né? Porque está te atravessando e está atravessando a criança. Como é que esse cotidiano está atravessando essa família, né? E aí, quando eu falo atravessando, em termos de textos, em termos de observação. Então, eu vou convidar meu aluno a olhar para esses textos, a olhar. Você já observou se tem cartaz informativo sobre Covid? Aonde que você viu falar sobre isso? Então, vamos lá, vamos pesquisar, vamos trazer, né? Tira uma foto e posta no WhatsApp, né? Me traz o cartazinho. Então, assim, aonde que você observou que teve uma mudança nas coisas que não tinham escrito de repente passaram a ter escrita, né? Então, assim, por aí a gente já começa todo esse encaminhar do olhar do meu aluno para esse mundo. Existe um mundo escrito. Esse mundo escrito, ele tem um objetivo de nos, né, informar, de problematizar, de trazer informação. Tem um mundo escrito que está colocando um monte de mentira, que está falando um monte de inverdade, né? Então, vamos discutir isso, vamos usar esse material como o nosso primeiro material de leitura, já que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, e já que o movimento da leitura precede o movimento da escrita, né? Porque, na verdade, ler, né? Decodificar é muito mais fácil do que codificar. Então, a gente, na verdade, a gente tem uma angústia na alfabetização, muito pelo viés da escola, né? A escola produtiva, né? Que tem que ter papel, senão a gente não trabalhou. A gente fica muito preocupado como é que a gente vai produzir papel. Mas, na verdade, a leitura ela um ensinamento, um convite muito mais fácil de você encaminhar do que a escrita. Então, a gente aprende a ler muito mais fácil do que a gente aprende a escrever. Inclusive, a gente aprende isso em lugares diferentes do cérebro, né? Então, assim, material não falta, né, gente? Notícia, meme, charge, desabafo, né? Diários, né? A produção do diário, a produção da narrativa. A gente que trabalha com educação infantil também sabe que a alfabetização é fundamental essa questão da oralidade, né? Desse investimento na produção do narrador, né? A criança precisa narrar. E aí, nessa narrativa, ela vai construindo essa estrutura, né, de texto. Então, o hábito do diário, né? E é claro que a professora, ela pode, se ela gravar, né, ela pode transformar esse diário dessa criança num texto e retomar para essa criança essa leitura, né, e transformar essa própria voz da criança, né? Mas e na sua casa? Como é que tá? Você está brincando? Você brinca de quê? Né?
Quem é que mora com você? Meu pai, minha mãe, meu cachorro? Vamos investigar, vamos partir dessa realidade, desse contexto. Porque são esses contextos que, pelo menos para mim, né, quando eu era professora presencial de alfabetização, de onde eu partia? Né? Eu geralmente partia do perfil do consumidor. Não tinha no JB, só o pessoal muito velho que vai lembrar disso. No jornal JB tinha um negocinho que eu gostava de ler que chamava Perfil do Consumidor. Nada mais era do que uma dedanha, né? Mas, enfim, era assim: qual o seu time de futebol, qual o seu prato preferido, qual o nome do seu cachorro, né, do seu bicho de estimação, qual é o filme, música, ator, atriz. Fazia um perfil do consumidor. Né? Esse perfil de jovens e adultos perguntava profissão, fazia umas perguntas ótimas, porque depois eu trabalhava matemática, perguntava assim, quando nasceu, quando casou, quando deu o primeiro beijo, aí era uma gargalhada na turma, o pessoal falava e tal. Aí tinha os adolescentes na turma, né? Aí a senhorinha lá, a vovozinha lá e tal, aí falava assim, o meu acho que foi com uns 10 anos, aí a molecada, tia, nossa senhora, tia, olhando assim, ninguém diz, hein? A senhora parece que é tia. Não, meu filho, mas era só uns beijinhos. Então, assim, a gente se conhecia, né? A gente criava um vínculo. É possível fazer isso via internet? Bom, eu tenho tentado, com os meus alunos da faculdade, eu tenho tentado, né, criar alguns vínculos. Mas eu acho que esse conhecimento, essa apresentação, né, é o que vai te dar material de trabalho. Né? Eu preciso conhecer esse aluno, eu preciso saber que contexto é esse para saber quais os textos que eu vou produzir com essa criança, com esse jovem, com esse adulto, tá certo? Então, que textos a pandemia vem produzindo? Não estou dizendo só textos sobre a pandemia. Textos sobre esse sujeito. Né? Tem uma escola de uma ex-aluna minha, em Maricá, que ela produziu, teve a proposta, né, de fazer um jornal da escola. E aí convidou as turmas, né, a falar. É uma zona rural, são escolas de zona rural, então as crianças, muitas trabalham no sítio, trabalham não sei o quê. E aí ela convidou os alunos, né, e as famílias a estarem narrando essas experiências. As crianças que sabiam escrever, tentavam escrever algum texto, mandaram foto. As famílias que tinham dificuldade de escrita mandavam áudio pelo WhatsApp e a escola transformava em texto. E aí ela produziu o jornalzinho da Rufino, né? O jornalzinho da escola, e entregou para essa família. Gente, aquilo fez um sucesso na comunidade, porque extrapolou o limite da escola, entendeu? Era um material aonde o sujeito se reconhecia a foto do seu sítio, reconhecia a sua palavra que tinha sido narrada, escrita. Então, as crianças começaram a dar uma importância àquilo e ter uma vontade de produzir material. Né? Eu vou falar que eu cuido das galinhas, eu vou falar que eu que sou responsável por cuidar da horta, como é que cuida, como é que não cuida, de quanto em quanto tempo que nasce. Teve reportagens sobre os chás, né? Sobre tá muito nervoso com esse negócio de pandemia, toma um chazinho de erva doce, toma um chazinho de camomila, é bom para isso, é bom para aquilo. E a gente começou a compartilhar aqueles saberes produzidos ali, compartilhados. Né? Então, a escola recolhia esse material virtualmente e entregava e distribuía os exemplares do jornal, que tem virtualmente também. Então, assim, experiências como essa, né, que são buscando caminhos dentro de uma perspectiva de alfabetização que a gente acredita, né? Que dar sentido, quer dizer, se preocupar primeiro com os contextos aonde esses textos vão ser produzidos, né? E fazer com que as crianças entendam esse sentido da escrita, né? Que elas compreendam para além, né? A gente precisa vencer muito. A escola ela vem se produzindo num lugar, né, de um ensino funcionalista, né? A gente aprende isso para aquilo. O que é pior, né? A gente aprende para fazer prova. Aí a professora de avaliação se coça, né? Porque, nossa, você me dizer que a gente vai para a escola aprender alguma coisa para fazer prova,
sinceramente, para mim para mim, nem quando eu era criança esse motivo me bastava, imagina. O povo assusta muito quando eu falo assim, às vezes eu estou na sala e falo assim, não sei o que, professor, não, porque meu filho não gosta de estudar. Eu falo assim, nem eu. Nossa, nunca gostei. Acho estudar um saco. Estudar é chato para burro. Que isso, professora? Como é que uma professora doutora fala um negócio de... Falei que eu não gosto eu não falei que eu não gosto de aprender. Eu falei que eu não gosto de estudar. É diferente. Eu gosto muito de aprender, né? Quando eu quero aprender alguma coisa, nossa, eu sento, eu leio, eu volto, eu brigo, eu rabisco o texto, eu brigo com o autor, eu reclamo, eu converso, eu busco quem sabe mais sobre aquele autor para me ensinar alguma coisa sobre aquele autor, porque eu não gosto, é disso que a escola chama de estudo, né? Então, a gente tem que saber do que a criança está falando, porque o que a criança está lendo como estudar? Preencher lacuna? Fazer cópia do quadro? Né? Porque era isso que me era apresentado como estudar, né? Fazer interpretação de texto, né? Você lia uma história para criança, aonde o Chapeuzinho foi? Aí você bota assim, na floresta. Não, tem que ser a resposta completa, tá? Chapeuzinho vermelho foi na... Porque todo mundo fala assim, né? Chapeuzinho vermelho foi na floresta. Aí a segunda pergunta, quem foi na floresta? Eu falei, tá de sacanagem. Só pra estar de sacanagem. Esse professor tá de sacanagem comigo. Acabei de dizer isso, gente. Tá fazendo a mesma pergunta de novo. Então, assim, estudar é um negócio que já me aborrecia desde que eu era criança. Mas aprender, não. Aprender, eu acho de uma potência. Aprender, eu acho de uma necessidade. E aí, eu me pergunto da educação infantil à universidade, né? Eu vim aqui para semear o desejo pelo aprender, o sentido de aprender, ou eu vim aqui para cobrar que o aluno estude? Então, tem uma diferença. A gente precisa discutir essas palavras, inclusive esses conceitos, né? Pode ser que algum dia a gente ressignifique a palavra estudo, né? E dê a ela um lugar realmente grandioso. Por enquanto, pelo que eu tenho visto de escola, quando fala que é para estudar, eu também estou correndo. Eu estou fechada com as crianças, não estou muito para ir, não. Então, assim, mas a gente tem a possibilidade de aprendizado. E aí, quando a gente pensa, né, em ler e escrever, essa é uma questão que a gente precisa amadurecer. Para que a gente lê e para que a gente escreve? Eu vou voltar nisso lá no final. Mas olha só, eu trabalho assim, com cenas dos próximos capítulos, tá certo? Porque eu me perco na minha fala, eu saio falando as coisas. Mas, enfim, teve uma pessoa que me perguntou como lidar com as imposições do BNCC e método fônico. Então, eu tenho que confessar para vocês que eu sou do tipo que prefere implorar perdão que pedir permissão, né? Então, assim, primeiro que eu não acho que é uma imposição. Eu acho que é um texto, né? Tá aí, tá colocado. Acho que a gente tem a obrigação de discutir, de conhecer, de ler. É nossa obrigação profissional. Nossa obrigação profissional é conhecer, discutir e ler LDB, né, diretrizes curriculares, orientações curriculares, todos esses documentos que nos chegam, é obrigação da gente conhecer. Mas não é à toa que no currículo da pedagogia, né, a gente estuda sociologia, filosofia, economia, antropologia. Por quê? Porque a gente sabe que esses documentos eles são produzidos a partir de uma luta de forças, de uma luta, de um embate ideológico, de um embate conceitual, Então, primeiro, a BNCC não pode me impor nada porque está escrito na LDB, aí começa o conflito né? Está escrito na LDB que no Brasil a gente tem liberdade de concepções pedagógicas, que a gente tem, né? Está lá, nos princípios a educação no Brasil será feita nos princípios tais, e um dos princípios está dizendo assim, diversidade de concepções pedagógicas. Então, eu não sou, desculpa aí, eu não sou obrigada a nada, né? Convença-me. Vamos discutir isso aqui. Então, é claro que tem. A BNCC é um documento, gente, ambíguo, contraditório. Ele é cheio de vai e volta, né? Não sei se a Mitzi concorda comigo, mas é um documento que você lê, aí você está indo, né? Ele está indo para cá, daqui a pouco ele dá uma guinada para lá, e você fica assim, gente,
Não tem, meio um Frankenstein aquilo, né? É um documento meio complicado. Bom, já que ele é complicado, eu uso o que me convém. É isso. Sinceramente, é isso. Eu vou usar aquilo que me respalda, aquilo que eu concordo, aquilo que eu acho que acrescenta, aquilo que eu acho que vale a pena discutir e investir energia. Método fônico, eu não acho que vale a pena discutir nem gastar energia. Por quê? Vou explicar logo de uma vez, porque aí já fica logo claro. Gente, o método fônico, né? Ele traz para a gente, e traz principalmente para as crianças, o que a professora Edwige Zaku chama de pista falsa. Né? Ele dá uma pista falsa para a criança. Que pista falsa é essa? É a pista falsa de que a fala é uma reprodução, né, que a escrita é uma reprodução da fala. Isso na nossa língua, pode até ser que tenha línguas, eu acho que até tem línguas que essa relação é mais linear. Na nossa língua, essa relação linear entre o que se fala e o que se escreve não passa da página 2. Não passa. Ela não sobrevive para além da cartilha, que é pensada para isso. Né? Então, assim, e mesmo a cartilha, se você for observar direitinho, tem palavras na cartilha que, se você for escrever elas foneticamente, você escreve errado. Então, a língua escrita, ela não é uma reprodução da fala. Ela é outra língua. A fala é uma língua, a língua escrita é uma outra língua. E ela é uma representação da fala, né? Ela é uma representação da fala, né? E aí, por exemplo, né, Marta, a oralidade. Nós, por exemplo, falamos línguas diferentes. Vocês já devem ter reparado que eu meto um S meio com X no final de tudo que eu falo, não é isso? Eu falo biscoito, gente. Né? Eu falo, sei lá, eu falo escola. Como é que a gente escreve? Como é que a gente escreve escola no Rio? Né? Como é que a gente vai escrever escola em outro estado do país? Então, para começar, se eu for transcrever o que eu falo, a gente vai ter 300 línguas escritas diferentes, mas a língua escrita é uma só. Então, partir desse pressuposto com a criança, no início pode você achar que é rápido. No início é muito rápido, só que você deu uma pista falsa para a criança que vai atrapalhar muito o processo dessa criança de construção dessa ideia de representação, que para mim é uma ideia muito mais interessante, um caminho muito mais interessante para a gente ensinar uma criança a ler e escrever. Não é só palavra, a ler e escrever o mundo, porque o mundo ele é representado. O signo, o numeral é uma representação. Né? Então, o mapa é uma representação. Né? Os emotions são representações. Então, quando eu trabalho com a criança lá na educação infantil, a ideia do desenho, por exemplo, né, que ela desenha lá aquela bolinha com aqueles cabelinhos, diz assim, é meu pai, que aí eu estou trabalhando com a ideia de representação, que eu estou construindo com essa criança uma ideia do símbolo, da questão simbólica, né? Ou mesmo na brincadeira, né, que é tão desconsiderada, mas eu, como coordenadora do laboratório de brinquedos, sou obrigada a falar, né? A criança, quando brinca, ela constrói um mundo de representações. Não é, mas faz de conta que é. Essa ideia de representação é fundamental para o processo de alfabetização da criança. Né? Mais do que se você enviar na cabeça da criança, né? Olha a boquinha. É? Então vamos lá, vamos olhar a boquinha. Olha para a boquinha da tia, como é que você fala gato? Poxa, gato, gente, é uma palavra simples, né? Facinha de alfabetizar. Porque vaca é mole, né? Vaca, bacana. Encaixou direitinho ali. E pato, e rato, e cavalo. Ou, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, um monte de criança, urubu. Uma vez uma professora do meu CIEP estava trabalhando com o método fônico. Excelente. Ela usava o fônico, mas ela era excelente. Ela usava um monte de outras coisas também.
né? Eu não sei porque ela cismava com esse inferno desse método fone, mas ela se sentia segura com aquilo, então ela se agarrava naquilo, mas ela fazia trozentas, milhares de outras coisas com as crianças. E aí ela vem descendo a rampa do CIEP, puxando aquela renca de crianças, mais de quase 40 crianças numa turma de alfabetização, e o azul e o marrom, exatamente. Aí a turma vem cantando, né? Faz a Adelinha, faz a escovinha. Eu tô lá, tô na minha sala, só ouvindo, né? Aquilo. Cara, quando chega bem perto da minha porta, a turma toda bem alta pro CIEP todo ouvir. Faz o urubu. Faz o urubu. Aí eu tive que sair da sala, né? Eu botei minha cabecinha assim e falei. Faz o urubu. Aí ela olhou pra mim, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, pois é, gente. Não deu match, entendeu? Não tá dando liga isso aí. Então, a escrita, ela tem um vínculo, tanto é que a gente trabalha a consciência fonológica, né? A consciência de que tem uma relação. Relação tem, sons iniciais, sons finais, né? Mas a nossa língua, gente... Vocês sabem que os gringos, eles não conseguem falar né? Você sabe que esse da gente, só a gente pronuncia, né? Ou você aprende a pronunciar isso quando é bebê, ou você não aprende mais. Só sai né? Eles não conseguem pronunciar é um negócio que não consegue. Então, assim, é muito difícil, a nossa língua é muito difícil. Não existe porquê de algumas palavras, como casa, por exemplo, você conhece. É um acordo. Tem uma história, a origem etimológica da palavra. Você vai ensinar isso para criança na alfabetização? Não, gente, é um combinado. É um combinado. Combinamos de escrever assim. Então, nem tudo que a gente fala, né? Porque várias palavras que a gente fala, elas têm trozentas possibilidades de escrita, de registro fônico, né? Porque foneticamente podia ser com X, com S, com C. Eu, inclusive, me embaralho toda com isso. Com X, com S, com Z. É uma língua difícil. Não é fácil, não. Mas não vamos começar com um paradigma errado. Começar a alfabetizar a criança com um paradigma que não se sustenta. Porque ela vai perceber que isso não se sustenta, né? Eu tenho alunos que eu não sei se eu chamo de Caroline ou Caroline. Não sei como é que é a mãe que chama a criatura. Então, assim, eu tenho que ter outro. Então, meu problema não, né? Para mim, o problema de muitas alfabetizações e de muitas crianças é que a gente põe mais ênfase no fônico do que no semântico, por exemplo, né? A gente esquece que, na verdade, o mais importante de um texto é que a gente saiba o contexto do texto. Não adianta eu ler, né? Apareceu o urutau na fazenda do vovô, no sítio do vovô. Não, é fácil. Apareceu, fácil de ler. Apareceu um urutau no sítio do vovô. Nossa, estou alfabetizada. Desde que eu saiba o que diabos é um urutau. Porque se eu não souber o que é um urutau, gente, eu não faço ideia do que apareceu no sítio do vovô. Não sei nem se isso vai fazer bem ou mal para o meu vovô. Né? Não sei se cabe ao vovô deixar o urutau na fazenda ou não. Então, o sentido da palavra, o contexto da palavra é mais... E isso, gente, né? A gente leu isso foi quando, Mitz? Foi lá com a Smolka, né? Na Mãe Afia a Faca, né? A gente leu isso lá atrás, naquele livrinho amarelo. No livro amarelinho da Smolka, né? Não é? A criança na face inicial da escrita, né? A mãe afia a faca. Né? Quem é a mãe? É a minha mãe, olha. E a filha? E eu que a minha mãe fala, vem cá, minha filha. Né? Então, que contextos? Não existe texto sem contexto. E a escola se preocupa mais com o som, com a aparência sonora, do que com a essência, né, conceitual, com a essência do texto. E me parece que isso é uma preocupação que a gente precisa resgatar, que a gente precisa ter, certo? Com o contexto. Então, só passando aqui, vou passar bem rapidinho. Quem quiser, eu vou passar bem rapidinho, que eu não quero me estender nisso aqui, não. Quem quiser saber mais do que eu falo sobre isso aqui, assiste lá no meu canal de YouTube. O canal de YouTube, para quem não sabe, é Andréia Serpa UF. Tem várias playlists lá. Esse aí está na playlist de currículo. Né? É uma playlist que eu discuto currículo. E aí eu dou uma passada na BNCC, esse material está lá. Eu só queria trazer isso aqui para vocês.
Depois eu volto a isso aí, Ana. É importante isso aí que você falou. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar. Olha lá, se organiza em torno dos interesses manifestos pelas crianças. A gente não pode fazer isso nesse momento? Podemos. Podemos. Organizar um trabalho que parta, que se organize a partir dos interesses das crianças, e é do ensino fundamental, tá, gente? Então, isso aí a gente pode. Isso aí eu concordo com a BNCC, beleza. Né? Das suas vivências mais imediatas. Foi isso mesmo que eu falei. Né? Então, ampliar as operações cognitivas cada vez mais complexas, sensibilidade para aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. Nossa, sou super a favor. Que a gente se expresse sobre o mundo, que atue sobre o mundo, que essa criança comece a fazer uma campanha dentro de casa, né, sobre os hábitos de higiene. Eu já tive aluna, isso foi escola particular, na época era a 2ª série. Eu tive uma aluna que fez a mãe dela parar de fumar. Ela estava estudando comigo ciências, não sei o quê, e aí eu tinha um primo que fazia medicina. Aí ele conseguiu para mim, no vidro de formol, um pulmão de fumante. Eu levei para as crianças. Eu levava esqueleto para as crianças, era um barato. Aí as crianças falavam assim, tia, pois é, ó, esse aqui é o bom, né, da pessoa. Isso estava dentro de uma pessoa. Eu falei, tava. A pessoa estava viva. Bom, se tirasse o pulmão, eu acho que ela já não estava mais viva, né, filho? Mas, enfim. Aí a gente conversava lá, as crianças ficavam apavoradas. E a bichinha chegou em casa apavorada, que a mãe fumava, né? Mãe, eu não quero que você morra. Você vai me deixar, mãe. E fez um drama. E a mãe foi na escola e falou, professora, você me arrumou um problema. Eu falei, eu não. Eu não arrumei problema nenhum, porque eu não mandei ela fumar, não é isso? Então eu não arrumei problema nenhum. E a menina tanto foi, que a mãe acabou parando de fumar. Então é isso mesmo, criança, ela é sujeito histórico, ela está produzindo aquele conhecimento, ela está refletindo sobre, e está interagindo com os outros, e está levando esse conhecimento para dentro da própria casa. Então, vamos investir nesses sujeitinhos aí, porque eu acho que eles têm muito para nos ensinar também. Né? Então, olha só, práticas, vou chamar a sua atenção, vou deixar aí para vocês lerem, né? Práticas diversificadas de letramentos. Me sabe que eu não trabalho com esse conceito de letramento, mas tá aí na BNCC. Mas a gente pode se apropriar disso e dizer assim, bom, então não é só método fônico. Porque letramento, até onde eu saiba, são os usos sociais, né, da escrita. São os múltiplos usos da escrita. Então, vamos lá, vamos ampliar isso aí. Né? E aí tem as competências de linguagem, mas olha o texto com carinho, vê se ele não dá espaços, margem de manobra para a gente fundamentar uma prática muito mais interessante. Por que a gente fica também focado, né, só naquele aspecto? Não, vamos usar aí, ó, vamos. Então, a própria BNCC me dá margem de manobra para dizer, olha, e eu não sou, como falou assim, né, como é que é? Imposições. Não tem imposições, gente. Não é imposição, é reflexão, é diálogo, é conversa, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, a gente não pode abrir mão de anos de discussão, de anos de produção e da nossa própria formação. Porque tem um documento que diz isso. Não, vamos discutir, vamos pensar e, sobretudo, já dizia Paulo Freire, há de se saber a favor de quê e contra quê, a favor de quem e contra quem. Então, o que tiver na BNCC a favor do meu aluno, eu estou a favor da BNCC. O que tiver de contra, eu estou contra. Entendeu? Não é uma imposição. Eu vou ler, vou falar assim, isso aqui eu concordo, isso aqui me serve. Então, assim, não vou, né, me submeter, né, a um determinado método que eu já estudo há 30 anos e sei que ele não é a favor do meu aluno, porque está escrito em algum lugar, por pessoas que eu sequer respeito. Então, aí é complicado. Né? Então, a gente vai discutir, a gente vai para briga, gente. Sempre foi briga, gente. É educação. Sempre foi briga. É uma arena. É uma arena onde tem concepções. Pode falar, Mitz. Deixa eu fazer um comentário. Esse termo imposição, pelo que eu tenho ouvido de muitos professores e professoras, não sei se é a base que está impondo, mas é porque esse texto ele chega na escola, e algumas escolas, algumas redes, não são todas, é claro, né? Eles
tomam do texto, eles não fazem isso que você está chamando aí a ser feito, buscar no texto legal aquilo que nos contempla, né? Aquilo que nós queremos trabalhar, aquilo em que nós acreditamos. Não, mas algumas redes tomam do texto legal aquilo que é operacionalizável. E o que é operacionalizável nesse texto são os tais códigos alfanuméricos, que estão Exatamente. enlouquecendo as professoras. Aquilo, Né? aquilo é um pesadelo, gente. Aquilo é uma camisa. E aí, Mitz, assim, eu acho que a gente precisa conhecer exatamente para assim, não, mas eu estou seguindo a base, mas eu estou seguindo isso aqui da base e não isso aqui. Porque, na verdade, eu acho que é isso, não é ingênuo. Eles fazem o uso do documento, né? Eles estão fazendo esse uso burocrático do documento, né? Que é mais um uso burocrático. E a gente sabe, eu pelo menos sei disso há muito tempo, trabalhei 10 anos na rede municipal do Rio de Janeiro, a burocracia, ela só tem, principalmente a burocracia sustentada nesses documentos legais, ela só tem um objetivo, que é amarrar o professor. É só isso, né? Se gasta um tempo absurdo, e eu sei porque, assim, muitas redes, os professores estão enlouquecidos de trabalho, enlouquecidos. Criaram uma coisa de avaliação, criaram que tem que botar quem está assistindo, quem não está assistindo, quer dizer, um controle, sabe? Um falso controle, né? Porque depois você não tem retorno nenhum disso, quer dizer, botam a gente para produzir um monte de dados estatísticos que depois você não sabe o que é feito daquilo. Então, assim, essa burocratização da prática docente, para mim, para mim não, né? Tem um monte de professor que já denuncia isso. Teve uma professora de uma escola aqui da rede que eu conheço, da Francis Heim, que está ensandecida, imagina, né? Depois da reforma curricular aqui no Rio, quem é professor de música, inglês, educação física, ficou com 19 turmas. Sabe quantos alunos dão isso? 800 alunos. 800 alunos. Você imagina ter que lançar um dadozinho só sobre cada aluno desse. Então, esse volume de trabalho, me parece que é uma camisa de força para impedir o professor de refletir, estudar, pensar, sabe, sobre aquilo que realmente é importante. Então, teve uma professora que escreveu, né? Meu trabalho, preencher isso, preencher aquilo, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Se sobrar tempo, ensinar alguém. Então, assim, é uma denúncia, né? Ela está dizendo, estão me cobrando tantos trabalhos que são funções meio, que a função fim, que é a minha função, que é ensinar, como eu dizia na minha turma de alfabetização, né? Igual o Pink, o cérebro, ensinar a criança a ler e escrever, né? Se perde, porque você fica tão afundada em papel, em burocracia, em dar conta de relatório, em dar conta de não sei o quê, e é tudo tão burocrático, é tudo tão sem sentido, sem conteúdo, sem discussão, sem... amanhã é conselho de classe aqui no Rio, para vários professores. E aí, assim, qual o sentido disso? Melhora, quer dizer, tem melhorado, né, o sistema de ensino, as políticas públicas, elas têm sido pensadas a partir desses dados que os professores geram? Não, é só burocracia. Então, isso me diz que, na verdade, é uma forma de amarrar esses professores. E muitas redes estão usando essa coisa, dessas coisinhas numéricas, não sei o quê, né? Para aprisionar, para engessar, porque o professor fica tão ensandecido com aquilo, né? E que ele tem que fazer aquilo, que ele deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer, que é olhar para o seu aluno, que é saber quem é o seu aluno, que é buscar esses contextos do seu aluno, né? Porque ele tá focado em outra coisa, ele não está olhando para o aluno, ele está olhando para o documento. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente vai ter que brigar nesse campo aí. E aí eu vou pegar da BNCC o que me interessa, o que me favorece. Eu falo assim, sim, tem isso, mas tem isso aqui também. Se é para a gente respaldar na BNCC, então tá bom, tem isso aí que você está falando, mas tem isso aqui também. Eu prefiro respaldar meu trabalho nisso aqui. Tá? Então, eu prefiro respaldar meu trabalho no
campo da vida cotidiana, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa. Então, é isso. Eu vou respaldar aqui, mas, gente, sinceramente, não vamos dar essa munição para o inimigo, não. Sinceramente. Porque eu acho que a gente tem que pensar, eles estão a favor do meu aluno? Eles estão a nosso favor? É a nosso favor que eles estão cobrando disso? Sabe? Essa coisa de, é pela qualidade da escola pública. Mentira. Mentira. Porque se quisessem qualidade da escola pública, primeiro não pagava essa miséria que pagam os professores. Então, é mentira. A hora que realmente era assim, vamos falar sério de educação pública, outras condições de trabalho, outro salário, aí a gente vai discutindo esses documentos de outro lugar. Vamos lá, Mix. Andréia, não sei como você combinou, tem duas professoras, a Nete e Fabrícia, com a mão levantada. Aí você fique à vontade para a entrada delas. Eu vou acabar agora. Eu vou acabar agora nesse slide e aí a gente parte para a conversa. Tá certo. Tá bom? Só para eu fechar o pensamento aqui. Tá bom? Então, assim, e aí teve uma pergunta que eu achei muito interessante, que é o que é mais importante na alfabetização? Né? E aí eu vou devolver a pergunta, que aí é retomar aquela discussão que eu estava fazendo, né? Para que a gente aprende a ler e escrever? Né? Eu acho que o professor alfabetizador, primeiro, ele tem que responder isso. Para que a gente aprende a ler e escrever? Né? Quando pensamos em nós, nos vemos como leitores e escritores competentes, como é que é a nossa relação com a leitura e com a escrita? Né? Temos prazer, interesse, necessidade da leitura e da escrita? Como é que a gente se relaciona? Eu acho essa autorreflexão muito importante, porque isso também fala muito da nossa trajetória escolar e de como ela foi construída, de como a gente se relaciona com a folha de papel em branco. Eu cansei de participar de reunião de professor, Mixi, que quando a coordenadora fala assim, vamos escrever não sei o que, a professora, a gente pode falar, não, deixa eu falar, ela falar, deixa eu falar. Né? Aí, não, escrever não. Eu tenho um monte de aluno na faculdade, sucesso escolar, certo? Chegou lá na UF, sucesso escolar. Tem medo da folha em branco. Então, que alfabetização foi essa? Porque a alfabetização, que eu saiba, ensinou você a ler e escrever. Então, você deveria ser um leitor-autor. Essa é a minha perspectiva de alfabetização. Formar o leitor e autor. Né? Então, para mim, o mais importante na alfabetização é ter essa dimensão. O meu aluno, ele é um leitor-autor, ele se relaciona com a leitura desse lugar e com a escrita desse lugar que não é apenas funcional, né? Quer dizer, não é apenas subjetivo, mas é também constituinte das suas possibilidades de interagir, intervir no mundo. Quer dizer, como Vygotsky colocava, né? Ela não é só interpsíquica, ela é intrapsíquica. A leitura e a escrita é um processo que não é apenas um processo comunicativo, eu com o mundo. É um processo de comunicação com o mundo e eu comigo mesmo nesse mundo. Né? Então, a leitura e a escrita me permite ir me transformando como ser humano e me entendendo nesse lugar de leitor e autor, que é um lugar para onde eu parto para agir sobre o mundo. E não é para mandar o WhatsApp, não é só para fazer compra de mercado, não é só para ler o nome do ônibus, não é só para usar caixa eletrônico. É porque ela me constitui, ela me permite crescer como ser humano. Primeiro que a leitura te permite mover no tempo e no espaço, né? Ela permite que a gente se encontre com pessoas que não estão mais aqui. Ela permite que a gente fale do ausente. Então, a leitura e a escrita é o que nos constitui como ser humano. Né? Então, que isso não seja perdido na dimensão da alfabetização. Que quando a gente alfabetiza uma pessoa, a gente entenda que a gente está dando para ela essas ferramentas. Né? Uma ferramenta constituinte do próprio ser humano. Né? Tão importante como a linguagem oral. A leitura e a escrita permitem esse nosso deslocamento no tempo, no espaço e essa ampliação, né, dessas relações com o mundo. Vou parar por aqui a minha fala, vou ler o chat com vocês, e aí quem está com a mãozinha levantada, eu não sei qual foi a ordem que levantou primeiro, quem levantou depois, mas pode falar aí que a gente fala mais um bocadinho. Anete.
Oi, gente, boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui participando nessa conversa maravilhosa que eu estava ansiosa para chegar, né? Eu queria só fazer uma pontuação aí, achei a fala toda maravilhosa, mas assim, uma coisa que ficou muito para mim, que tem ficado para mim, eu trabalho na rede pública, né? Já trabalhei em vários segmentos, também na particular, enfim. Mas agora eu estou só na rede pública. E uma coisa que eu percebo já há muito tempo, mas assim, isso cada vez está piorando mais no meu modo de perceber, essa questão aí de estar amarrando o trabalho, né? Do professor e o trabalho na escola, de modo geral. Cada vez que passa mais, a gente tem menos tempo, né, para fazer o principal, que para mim, só tem sentido se chegar no aluno, né? Se não chega no aluno, para mim não tem sentido, não tem função. Bom, mas cada vez está mais assim. E isso que você falou, Andréia, de ler tudo que chega, né? É uma coisa que eu sempre falo na escola e que eu faço. Eu leio tudo que chega. O mais chato dos documentos, todos eles eu leio. Aliás, chega muita chatura. Eu leio todos. Documento legal é um saco. Um saco. Eu leio todos, eu leio tudo, por quê? Porque uma coisa que eu aprendi nesse meu trajeto na educação é que eu não posso argumentar em cima do que eu acho, né? Eu tenho minhas crenças a partir de tudo que eu vivi, das minhas experiências e das minhas leituras, mas isso não basta, né, para eu argumentar só com a minha experiência. Eu tenho que argumentar em cima de legislação, em cima do que chega para mim na escola também, né? Então eu pego tudo isso para colocar no meu argumento, né? E assim, é muito difícil, porque às vezes os argumentos eles lutam para não aceitar, né? Eu entendo que tudo isso que chega na escola é sim para tirar a gente do foco, para tirar o encantamento, para a gente não querer fazer, não ter força, não ter vontade de fazer assim, perder mesmo esse desejo de fazer, né? O melhor para o nosso aluno, para que ele possa vir a transformar alguma coisa, que ele seja um sujeito ativo, que não aceite também, que seja leitor, né? Que seja uma pessoa que realmente vai fazer uma diferença no mundo. Enfim, eu acredito que tudo isso que chega é para desconstruir essa nossa proposta, para tirar a nossa força de fazer isso. Mas, paralelo a isso, eu amo o que eu faço. Então, para eu sobreviver no meu meio, né, na minha sala de aula, na educação, que é onde eu atuo, o que eu faço? Eu leio aquilo lá. O que não dá para eu não fazer, por exemplo, código alfanumérico, né, BNCC, em Minas aqui, currículo de referência. Tá, eu pego ele todo, eu estudo ele todo. Então, ele é imenso, né? Eu estudo por partes. Hoje eu estou atuando na educação infantil, eu estudo da educação infantil. Depois eu vou lendo o resto, porque eles são imensos, até para a gente desistir de ler, eu acho. O que eu faço? Eu leio ali. Na educação infantil, por exemplo, foi o primeiro que eu li. Tudo que está ali, assim, grande parte do que está ali, daqueles códigos alfanuméricos, a gente já faz. A gente já fazia. Não precisa orientar, a gente não é um bando de desorientado que está na sala, que tem que vir uma orientação para a gente saber andar nela, não. Então, o que eu faço? Eu tenho que usar, porque é tão horrível, porque o que a gente tem que fazer? Na verdade, se eu tenho que entregar um documento e ele só vai funcionar porque eu tenho que entregar ele escrito, eu copio e colo. E eu faço o que eu quero na minha sala, o que eu acredito que vai fazer diferença na minha sala. Entendeu? Eu não perco esse tempo tão grande. Assim, eu faço tudo que me é cobrado, né? Tudo que me é pedido. Faço tudo, do burocrático. Mas não necessariamente isso é o que me norteia minha sala de aula e minha prática docente, não. O que norteia minha prática docente é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu trabalho, é aquilo que eu venho construindo nesse período todo de experiência, de estudo, sabe? E assim, eu não sei o que produz, onde as pessoas buscam, né, energia, força, garra para sobreviver a isso tudo. O grupo, eu participo do grupo itinerantes, a gente estuda, e é praticamente meu oxigênio, assim, para estar sobrevivendo nisso. Né? Eu fiz o mestrado, que também foi
nossa, uma maravilha na minha vida, me abriu um monte de novas leituras, de outras coisas, né? E assim, me revigora, né? E o grupo de estudos é onde eu busco essa força. Às vezes a gente fala assim, gente, pelo amor de Deus, socorro, vamos encontrar para a gente se recarregar a bateria aqui, né? Porque está ficando difícil. Então, assim, a gente tem que ter um lugar, um grupo, eu não sei o que cada um precisa, né? Para mim, eu preciso de estudar, eu amo estudar. Eu leio tudo seu lá nas redes sociais, eu fiz todos os seus cursos lá, aquele contar e recontar, e tudo que tem lá, eu já li, já estudei, já participei, né? Enfim. E assim, isso tudo, eu vou em várias fontes, a gente tem os grupos aqui do Itinerantes, né? Tem as coisas assim. Então, assim, eu acho que aí a gente tem que buscar, né? Não estou falando que todo mundo tem que vir para Itinerantes, não é isso, gente. Se vier, tá ótimo também, mas eu estou falando assim, a gente tem que ter um lugar onde a gente busca essa energia, essa força, essa coisa que vai sustentar o nosso trabalho. Porque se a gente for buscar isso só no que chega na escola, a gente vai desistir. Eu sinto isso. Então, eu penso, e também a gente precisa ter esse outro lugar, uma outra fonte para beber, por quê? Porque a gente, por exemplo, hoje na escola, o que eu mais ouço falar é consciência fonológica. Sim. Sabe, é atividade de consciência fonológica, como se isso fosse uma luz que surgiu agora maravilhosa, uma coisa inédita, e eu fico pensando assim, gente, eu tô um ET, porque eu tô achando isso não serve de nada para mim, eu não tô entendendo. E outra coisa, se já não servia para mim como aluna na década de 70, como que vai servir para o meu aluno do século XXI que está mexendo na internet, que está ligado num monte de coisas, faz 500 coisas lá que nem eu sei fazer? Então, assim, eu não sei, sabe? Para mim, isso não serve. No meu outro trabalho, que eu trabalho com supervisão, eu tenho que reproduzir 500 coisas. Por exemplo, vou fazer uma reunião. Eu tenho que repassar. Hoje, a reunião é só repasse de informação. Você não elabora uma reunião onde você vai estudar, né? Um texto bacana, igual eu já levei em outras épocas do Vitor Vala para a gente discutir. Não. Hoje é repasse. Nem aquela mensagenzinha bonitinha de um incentivo no início não tem mais, não. Né? Não tem nada. Então, assim, é horrível. É horrível para quem faz essa reunião, é horrível para quem assiste essa reunião. Então, eu acho que a gente precisa, assim, de ter essas leituras, de ler tudo que chega na escola, ler tudo. E argumentar também, para você ter argumento, né, solidificado. Mas agora, hoje, eu não perco tempo mais de discutir certas coisas que são impostas e que não vão mudar, né? Eu por exemplo, quando tem reunião na minha escola, numa escola minha do estado, por exemplo, que tem reunião com a inspeção, com a Secretaria de Educação, enfim, o que eu vejo? O que não, porque tem uma fala assim, está posto, né? Está posto, então não tenho que mexer, né? Não vai mexer, não vai mudar, não. Se eu quero que mude, se eu não concordo com alguma coisa que tem como mudar, porque a legislação permite uma mudança, eu vou discutir. Se não, eu vou cumprir, mas na vida, lá na prática, eu vou fazer do jeito que eu acredito. Né? Então, assim, mas para fazer isso, gente, tem que ler a chatura que chega tudo na escola. Né? Então, isso que você colocou, Andréia, da leitura, do estudo, mesmo dessas coisas muito chatas, para mim, é uma coisa que veio muito de encontro ao que eu tenho percebido. Porque não dá para... Todo mundo precisa ler, assim, isso faz parte da profissão, né? Cada profissão tem as suas diretrizes e a gente é obrigado a ler e discutir, mas sempre entendendo que o texto, sobretudo o texto legal no Brasil, ele é uma disputa ideológica, né, gente? É como diz aquela coisa assim, a gente não pode esquecer que a escravidão já foi legal, né? A gente não pode esquecer que o marido dar uma surra na mulher já foi legal. Tinha respaldo legal. Então, a gente não pode achar que porque está escrito numa lei, legal, a gente tem que cumpra-se. Não é bem assim. Né? A gente precisa continuar discutindo. Tem duas pessoas com a mãozinha levantada. Eu não estou sabendo a ordem, assim, mas tem Aline e Mitzi com a mãozinha levantada. Eu cedo a minha vez para Mitzi. Vai lá, Mitzi.
Eu não aceito, Aline, que você ceda a sua vez para mim. Ela não aceita. Por favor. Vai lá, depois. Não, o que eu queria falar é que assim, esses encontros são tão maravilhosos, né? E assim, uma oportunidade que a gente tem do interior, eu tenho comentado muito isso, que a gente que é do interior, a pandemia trouxe de bom a possibilidade de ter, poder ter essa troca de uma maneira mais fácil, né? Que a gente quer muito do interior, igual eu sou. E aí eu fico aqui pensando quantas pessoas da minha cidade que precisavam de estar ouvindo o que está se falando aqui, né, e que eu convidei, fiz uma ampla divulgação, sabe, divulguei no meu Facebook, fiz convite por WhatsApp, e assim, por que essas pessoas não estão aqui? E aí é como a gente vê reproduzido um pensamento colonial nas escolas daqui do meu município, e como que as pessoas não se dispõem a mudar de lugar. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito. Quando eu comecei a fazer um estudo para o mestrado, eu fui na escola conversar com a professora de língua portuguesa, porque eu queria, né, entrar numa área de literatura. E a professora de ensino de língua portuguesa disse que estava muito feliz, porque tinha mudado naqueles dias, né, a legislação do Enem, e que as provas agora iam ser mais objetivas, porque o que ela ensinava na sala de aula não caía no Enem. Então, que ela estava muito feliz porque tinha mudado, né, que as provas iam ser mais objetivas, né, que foi quando o nosso presidente fez aquela mudança, né, e que ela estava muito feliz, porque agora ia dar alguma chance aos alunos do ensino médio. Eu estou falando isso porque, assim, eu estou fora de sala de aula, há 10 anos que eu estou fora de sala de aula. Então, assim, eu me choco quando eu tenho um encontro com as pessoas e que eu vejo isso. Eu acompanho meus netinhos na alfabetização. Ano passado, minha netinha alfabetizou no primeiro ano de alfabetização, que foi o ano passado. E, assim, eu tentava, as intervenções mínimas que eu tentava fazer para facilitar alguma interação no processo de aprendizagem, né? Porque a gente sabe que a aprendizagem se dá em interação. Essa é uma das dificuldades do nosso ensino remoto, né? Desse ensino remoto. E aí as coisas eram vistas de outra maneira, aquilo era uma sobrecarga a mais para o aluno, o que eu dava de sugestão acrescia de sobrecarga para o aluno. E assim, aí eu queria que a gente pensasse, todos nós num coletivo, em como fazer para que esse tipo de conhecimento, esse tipo de diálogo que nós estamos tendo aqui, esse tipo de reflexão possa chegar nas escolas mais distantes, como são as da minha cidade. E o triste é que não é só na distante, não. Aqui no Rio também não está melhor do que isso, não, gente. Mas vamos lá. Mas, São tantas coisas, né? Aqui no Rio também não é melhor do que isso, não. Fala lá, São tantas as questões, né, que a Andréia traz. A Andréia é um rizoma, né, Andréia? Ela vai trazendo questões e vai nos jogando e nos provocando, então são inúmeras. Eu fui anotando algumas coisas e eu vou ser breve somente para comentar. Se a Andréia quiser complementar depois, não é uma pergunta, é só um comentário, tá? Primeiro, queria dialogar com o que a Aline trouxe sobre o fato dela ter convidado as pessoas de Itaucara, né? Não, esqueci o nome da sua cidade. Cambuci. Cambuci, desculpa, lá de Cambuci. Eu também experimentei o mesmo sentimento, tá, Aline? Que você, e eu estava pensando hoje o seguinte: a universidade pública, ela é algo muito novo no interior, tá? Não existia a universidade pública. Quem mora no interior, é nascido e criado, a universidade era algo sempre do outro, era um sonho que a gente nem ousava sonhar, né? E hoje a universidade está no interior. E não é só pública, não, a privada também, né? Sim. Não era só pública, a universidade era uma coisa muito distante. Sim. E hoje a universidade pública está no interior, e às vezes eu penso que a gente do interior, em geral, né, ainda não entendeu que a universidade está aqui para prestar serviço à sociedade. Então, às vezes eu vejo secretarias de educação pagando cursos desses, desculpa a palavra, picaretas que vendem cursos, né, para as prefeituras, caríssimos, sendo que a universidade pública está aí, gente, para oferecer gratuitamente, acolher a Secretaria de Educação, os professores, ajudar a fortalecer grupos, né, como esse, itinerantes,
que podem ser constituídos em vários municípios. Eu acredito e sonho muito, aliás, é um sonho que eu tenho, sabe, dessa revolução cultural que o Paulo Freire tanto fala, né, ela vir do interior, do chão do interior, porque a gente se conhece, a gente está perto e a gente pode, né? Mas eu só queria comentar sobre a fala da Andréia, uma questão que ela falou lá no início, que eu acho tão importante, isso que a Andréia falou, acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, é sobre as proposições que são oferecidas aos estudantes, às crianças na escola, a famosa folhinha, né, de atividades, né? Aí a Andréia fala assim, o que eu proponho para os meus alunos é trabalho ou é para preencher o tempo? A Andréia coloca isso, e aí eu penso, quando você propõe uma tarefa, uma atividade numa folhinha, é tão importante você olhar para aquilo e tentar se reconhecer naquilo, e perceber se você consegue reconhecer os seus alunos naquilo, ou seja, se você entende aquela folhinha como um produto ou como uma obra de arte, que tem uma diferença muito grande. Se é produto, é porque a sua sala é uma mini fábrica desde a qual vão jorrar esses produtos, né, diariamente. Agora, se você entende isso como uma obra de arte, é porque esse trabalho, essa tarefa, ela nasceu, né, dessa congruência, dessa atividade, desse coletivo entre você, professores e estudantes, né? E aí, em relação ao tempo, a Andréia vem falar também da questão da burocracia, que eu acho que é uma questão que está muito latente hoje, né? Porque no ensino presencial, o olhar que vigia, né? Porque tem redes e tem escolas e tem sistemas que se colocam essa missão de vigiar e de controlar, né? Esse olhar que vigia estava depositado sobre os professores dentro da escola, determinando o lugar, os espaços e os tempos, e os currículos e os prazos, fisicamente. E hoje os professores escapuliram, né? Eles estão em casa. Então a burocracia, ela está vindo para tomar da gente aquilo que ainda nos resta, que é o tempo, né? É o tempo. Então são duas questões relacionadas ao tempo. Esse tempo que está sendo subtraído de nós com essas inúmeras imposições, né? E também esse tempo que a gente está ocupando da criança com essa imposição de tarefas, né, de produtos. Era só isso que eu queria comentar e agradecer a Andréia por trazer essas questões. Que a gente estudou lá, né? Quer dizer, esse controle do tempo, e aí vai, né? É o controle do tempo, o controle dos corpos, o controle das mentes, o controle. Quando você olha, você não é dono mais da sua vida, você não tem mais tempo de pensar, de refletir, de questionar, de fazer, porque você está tão absurdo, né? Está tão soterrado que você realmente não tem tempo sequer de desenvolver relações, que é a base da educação, né? Relações. É gente, né? Paulo Freire escrevia, né? Escola é gente, diretor é gente, professor é gente. Sobra espaço para a gente ser gente nesse corre-corre, nesse vucu-vucu, nesse faz relatório, cobra a apostila, cobra isso, cobra aquilo. Não sobra tempo para a gente ser gente. A gente vira mero executor. Sim, a gente é fabril. Lá nos tempos modernos, a gente está ali apertando parafuso, sem tempo de pensar no nosso fazer. E isso é projeto. E aí eu quero retomar, e aí o que eu vou falar Vou contar a historinha. Fui convidada por uma dessas redes, não vou dizer qual, mas quem frequenta meu Facebook sabe qual. Foi convidada por uma certa rede para ter essas conversas que eu tenho, certo? E que não é segredo para ninguém, o lugar de onde eu falo, o lugar de onde eu me movo, as minhas convicções político-pedagógicas, tá lá nos vídeos do YouTube, né, gente? Quem me assiste lá sabe exatamente o que eu penso, o que eu deixo de pensar, sabe meu jeito de falar, sabe que se me perguntar eu vou responder, eu não, né? Eu não sou elegante, eu não tenho aquela elegância, então eu vou responder meio na lata. E aí foi muito engraçado, porque a rede me convida. Quando eu publico, que, né, vou falar para o povo da rede, várias meninas que são ex-alunas e trabalham na tal rede e que me mantêm bastante informada sobre tudo que acontece na rede. E outras pessoas que são colegas mesmo do Facebook, professoras e tal, que já me assistiram em palestra não sei o quê, entram e falam assim,
Andréia, não estou entendendo. Porque tem uma coisa que não tem nada a ver, é isso que você fala e o que a rede tal propõe de política pública. Né? Então, assim, vai ficar um negócio meio dissonante, vai ficar um negócio... E eu não sei como é que elas vão falar depois da sua fala, porque era um negócio que eu ia falar, depois os representantes da secretaria iriam falar. Olha, 2 horas depois desmarcaram o evento, porque alguém ficou muito doente e aí não ia poder acontecer o evento. Eu falei, ok, tudo bem. Porque lá no Facebook eu falei assim, olha só, me convidaram para conversar com as professoras, eu vou. Eu não tenho compromisso. E aí é isso, né, Miss? Eu não estou sendo paga, eu não tenho vínculo nenhum, né, com uma empresa que foi contratada para, né, prestar serviço para tal secretaria. Então, eu vou lá desse lugar, da universidade pública, que tem total autonomia e isenção, que tem o compromisso com a pesquisa, com a reflexão, com a pluralidade de ideias. Então, eu não vou lá puxar saco do prefeito, puxar saco do secretário de Educação. E aí, tem lugares que conseguem lidar com isso bem. É verdade que uma vez fui falar numa CREA aqui do Rio de Janeiro, a diretora da CREA antes veio comigo e falou assim, mas dá para pelo menos você não falar mal do prefeito? Para eu continuar no meu cargo? Falo assim, André, eu gosto muito da sua fala, eu adoro você, mas se você puder não falar mal do... Era o Crivella na época. Se você puder não falar mal do prefeito, vai ficar menos feio para mim. Eu falei, não, tudo bem, não vou trabalhar com nomes, tá bom? Mas vou fazer as críticas que eu tenho que fazer. Então, assim, e aí eu fico pensando, né, Mitz, por que dessa aposta, de repente, de, ao invés de formar uma parceria com a universidade, com a UF, que está ali, por exemplo, em Niterói, o cara me traz um cidadão lá do Ceará. Por quê? Né? Qual é quando, e eu não estou dizendo que precisa chamar Andréa Serpa, Maria Tereza Esteban, Marta Maia, Luciana Osteto, não, porque na rede municipal de Niterói, como em várias redes, como a colega estava falando, a gente tem um monte de professor com qualificação suficiente para levantar questões e buscar reflexões que ajudem a pensar a política pública. Aliás, ninguém melhor do que o professor que estuda, né? Que está nesse grupo de pesquisa, que está buscando a sua formação, que está pensando a sua prática, ninguém melhor do que esse sujeito, né? Para fundamentar as políticas públicas daquele município. Então, eu vou sair daqui do Rio de Janeiro para ajudar a pensar a política pública de Carangola? Posso contribuir com a formação, mas ninguém melhor do que os próprios profissionais de Carangola, com formação, que estudam, que participam, que debatem, para sustentar esse diálogo com a gestão. Mas eles nunca querem. É um silenciamento da categoria docente, é um silenciamento, sabe? E uma desqualificação, porque é você invisibilizar. Na rede municipal do Rio de Janeiro, tinha o Instituto Anísio Teixeira, ele publicava anualmente um livro com todos os professores mestres e doutores da rede. No meu CIEP, todos os professores tinham pelo menos 2 faculdades. A gente tinha pelo menos metade do corpo docente com pós-graduação. Tinha mestre, tinha doutor. E aí a gente tem que chamar não sei quem, não sei de onde, do Instituto Ayrton Senna, do Instituto Alfibeto, para dizer para a gente como é que a gente tem que trabalhar. Ah, me poupe, me pergunta sobre a realidade, me pergunta do que eu preciso. Vamos conversar, vamos fazer uma avaliação sistêmica séria dessa rede. Mas isso eles não querem. Então, eu acho que essa opção, né, por determinados institutos privados, porque eles vão muito mais ao encontro de determinados interesses, né, e vamos fazer de conta que a gente está, né, do que quando a gente realmente chama os profissionais da universidade pública, quando a gente realmente convida os professores da rede, e que, veja, muitas vezes são o mesmo sujeito, porque eu hoje sou UF, mas eu fiz mestrado e doutorado sendo profissional da rede municipal do Rio de Janeiro.
né? Então, assim, e a rede municipal do Rio de Janeiro não me chamava, né, enquanto professora da rede municipal do Rio de Janeiro, mesmo eu já tendo doutorado. Só vai me chamar quando eu sou professora da UF, sabe? Então, assim, eu venho desse lugar, eu tenho certo apreço por esse lugar. Então, assim, eu estou na UF, eu sou professora com muito orgulho, né? Mas eu tenho um ressentimento muito grande dessa invisibilidade, né, das vozes docentes do chão da escola. Tenho mesmo. Sim, eu posso falar por Carangola, que eu conheço as professoras e os professores, nós temos um quadro docente de excelência, tanto uma excelência construída na prática, uma excelência que é construída na história desses professores na rede, quanto também pela qualificação, que nós temos muitos mestres e agora e doutores, né? E agora um doutorando que está aqui presente, que eu também. E essa trajetória desses professores é ignorada, né? Sempre vem o de fora, é o outsider, né? E esse outsider é sempre ligado ao setor privado, que vai ter uma outra lógica, que não está comprometida com a educação popular, com a escola pública, com a classe popular. Então, é aquilo que o Boaventura chama de desperdício da experiência, né? Por que a gente investe tanto em qualificação e em formação, sendo que a gente não traz, né, essa experiência para a formação, para a autogestão da formação, para o incremento claro da autonomia. Política, né? Mas, ao mesmo tempo, é aí que fica a minha dúvida, sabe, Andréia? Se as pessoas têm conhecimento das possibilidades, sabe, de diálogo com a universidade. Porque aqui em Carangola nós temos uma universidade que hoje é pública há 60 anos, né? Hoje ela é pública, ela foi estadualizada. Eu ainda não me aproximei desse novo grupo de professores da rede da universidade pública aqui. Mas eu fico pensando se a escola já se deu conta que tem uma universidade pública fincada nessa cidade, sabe? Não sei. E quais as possibilidades? Eu me lembro, quando eu estava fazendo doutorado, uma pessoa aqui da cidade me perguntou, Mitz, quanto que é a mensalidade que você paga lá na USP para fazer o doutorado? Me perguntaram isso, sabe? Sim. Então, acho que a gente também precisa informar e ir atrás, né? Com certeza. Tem alguém que levantou a mão, mas eu não estou vendo daqui. Deixa eu ver. Aline Valente levantou a mão. Tinha uma outra pessoa. Estou eu de novo. Não, deixa eu só fazer um comentário sobre essa fala da Mitzi aí, que como que é importante ter o profissional que se graduou na universidade pública, trabalhando nas escolas, né, como a Mitzi falou, nas escolas do interior, porque a gente do interior, com o nível de professor, por exemplo, que eu tinha professor, era professor da escola e pronto, acabava ali. Então, assim, ninguém mais queria ser professor. Hoje em dia, aqui em Cambuci, nós ganhamos um IFE. Então, o IFE de Cambuci tem professores, todos os professores têm mestrado, têm doutorado, né, tem um outro diálogo, uma outra mentalidade. Então, a presença do IFE no meu município vai marcar uma geração, uma virada de mentalidade de geração, porque eu converso com os jovens dessa idade, e foram meus alunos, às vezes, no ensino fundamental e tal, e eu percebo, assim, o quanto eles avançaram para além da mentalidade da minha cidade. E muitos prestando Enem para professor de letras, professor de biologia, ciências sociais, um monte fazendo licenciatura para ser professor. Por quê? Porque viu que o professor também pode ser alguém bem-sucedido, alguém que é apreciado, né, na sociedade e tal, e não aquele desprestígio comum do professor da cidade do interior, que geralmente é aquele que terminou o curso de formação de professores ali e é logo lançado na sala de aula. Então, assim, isso é muito importante para poder reconhecer esse valor da universidade e o valor do professor. Aqui na minha cidade eu posso ver isso, eu vejo isso acontecendo com o IFE aqui.
Agora, eu não sei se, assim, se a política pública da minha cidade, né, se estão atentos a esse potencial, como a Mitzi falou, né, de aproveitar. Eu vejo o impacto da presença desses professores na vida dos jovens da minha cidade. Eu vejo, posso ver, é visível. Tinha mais alguém com a mãozinha levantada? Não? Não, acho que não tem, não. Tem mais alguém que gostaria de falar, gente? Porque são quase 8 horas, né? E nós vamos encerrar às 8, conforme combinado. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Pode falar. Eu queria falar só do artigo que veio para a gente ler, Saberes e Não Saberes. Assim, eu amei todos, mas esses Saberes e Não Saberes, gente, ele, assim, ele me tocou tão profundamente, porque por mais que a gente, assim, reveja, né, a nossa prática e leia e releia e repense, assim, eu tenho esse hábito de repensar o meu dia de trabalho, né, a atenção que eu dou aos meus alunos ou que eu deixei de dar a algum aluno, eu tenho esse hábito. E aí, quando eu li aqui, aí veio eu vou citar uma parte aqui, porque eu gosto de voltar no texto, assim, também, eu imprimo o texto, gosto de riscar e de escrever, enfim, em volta dele, né, aí esse pedaço aqui, ele me tocou tanto, assim, essa parte que fala assim, julguei sim o livro pela capa, e ao invés de lê-lo, buscando nas entrelinhas o mistério de suas aventuras neste mundo da escrita, folheei e, descrente de todo o seu encanto, o deixei num canto acumulando poeira. Mas Eduardo, autor de sua própria história, não permaneceu na prateleira. Aí mais embaixo fala assim, Eduardo negava a escola que em mim permanece, por mais que eu a negue, mas absorvia cada gota de uma outra escola que também existe em mim, apesar de, às vezes, sabotá-la. Gente, como isso tocou em mim, assim, eu relendo agora, eu já fiquei de novo emocionada e arrepiada, porque, assim, gente, é o que a gente sempre fala e sempre estuda, né, essa coisa, assim, essa herança, que faz parte da nossa construção, da nossa formação, né, a escola da qual eu participei como aluna, ela está em mim, né? Por mais que eu tenha essa vigilância, né, uma vigilância epistemológica sobre isso, ela está em mim. Então, eu preciso estar sempre vigiando, estar sempre olhando, sabe? Quando você cantou essa musiquinha aí é a Belinha, quantas vezes eu já cantei essa musiquinha, né? Então, assim, a gente, nossa, precisa muito estar repensando, precisa estar revendo. Quantas vezes a gente rotula e prega todos os rótulos no menino, né? E a gente vem pregar na gente, em vez do menino. Então, assim, eu acho o texto maravilhoso, sabe? Eu não me canso de ler, de estudar, de estar lendo essas coisas. É aí que eu busco minha força, sabe? Essa vontade de continuar. Então, assim, os textos foram ótimos e eu sempre volto. E, assim, quando eu fiz a minha dissertação do mestrado, eu busquei uns textos também que a gente tinha reescrito, porque eu falei de formação de professores na rede aqui de Carangola, município de Carangola, num período determinado. E lá teve uma época que a gente fazia as análises da prática pedagógica, e tinha textos assim que começavam, que era assim, um relato igual desse dos saberes, né? E não saberes, um relato que a gente fazia de escrito. E aí eu estava relendo isso, aí eu falava, gente, eu não acredito que eu escrevi isso. Nossa, era essa concepção que eu tinha na época, né? Assim, era essa teoria que subsidiava a minha prática. Então, assim, é muito bom a gente pegar isso e reler depois, né? E ver se a gente mudou ou não, né? O que permanece. E essa é uma possibilidade da escrita que a gente precisa apresentar para a criança, que é essa possibilidade do lugar do reencontro. Entende? Eu, quando era professora da educação infantil, eu observava muito bem as crianças brincando. E a criança, quando brinca, ela é uma narradora, né? Ela produz narrativa. E aí eu anotava a brincadeira das crianças, né? Sua mãe, anotava elas brincando, depois eu escrevia no blocão a história da brincadeira delas. E aí eu lia para elas aquela história da brincadeira delas. Aí os olhos iam se arregalando. Tipo assim, eu fui eu que
falei isso, foi você que falou aquilo. E eles iam se reconhecendo naquele texto, né? Aí eu falava assim, tia, essa história aí foi a nossa brincadeira. Eu falei, exatamente. E aí, de tempos em tempos, a criança pedia para reler aquilo, né? Ai, lembra aquele dia que a gente brincou daquele negócio, que a criança assistia daquele dia, daquela vez, daquele negócio? Então, tia, você lembra aquele dia, aquele negócio? Aí a gente lia. E aí vai entendendo essa magia da escrita que permite que você se reencontre, né? Que você se desloque no tempo e espaço. E é isso, né? Como isso é importante para a nossa formação também, né? Essa possibilidade de se reler, de se rever. Eu confesso para você que esse também é um dos textos que eu mais amo. Assim, de tudo que eu já escrevi, né? Já escrevi dissertação, mestrado, mas esse particularmente porque foi um texto que eu escrevi chorando. Eu estava dilacerada nesse dia, eu precisava escrever e eu sentei no computador, eu cheguei em casa do trabalho e eu cheguei em casa e desabei na frente do computador e eu escrevi esse texto chorando e eu acho que isso transparece em cada linha, né? Até hoje, quando eu leio, quando eu relembro de tudo que eu vivi nessa escola, me volta tudo isso. Então, assim, eu acho que... E é isso, né? Eu acho que não foi eu aprendi muito com Sertor, aprendi muito com Foucault, aprendi muito com Maria Tereza Esteban, mas o que Eduardo me ensinou nesse dia, o que Eduardo me ensinou nesse dia, né, realmente foi uma aprendizagem que assim ressignificou todas essas outras aprendizagens que eu tive, porque quando eu fui professora do Eduardo, eu já tinha mestrado em educação. Eu tinha feito mestrado em educação. Então, assim, o Eduardo ele vai me ressignificar e me dar uma guinada como professora, né? Vai me ensinar uma coisa que realmente anos de magistério, eu já tinha anos de magistério. Então, eu acho que por isso que esse texto é tão importante para mim, porque ele me lembra o quanto... Não é o que o Paulo Freire escreveu num livro, o professor aprende. Não. É essa experiência. Essa experiência que me diz, meu aluno me ensina. Quem me ensina a ser professora é o meu aluno. Né? Tudo o resto me ensina. Todos os meus professores, todos os textos que eu leio, tudo isso me ensina. Mas é o meu aluno que vai realmente me ensinar a ser professor. E eu acredito nisso. E foi de uma generosidade imensa, Andréia, você trazer esses textos, né, e trazer para a gente 2 momentos da sua vida profissional e dessa praxis, né, e como que ela foi tão transformadora em você, né, e você mantém isso porque estava escrito. Eu queria chamar a atenção para isso. Foi escrito, né? Será que se não tivesse sido escrito você se lembraria? Porque a gente faz tanta coisa, né? Enquanto professora, você escreveu. Então eu queria sinalizar isso da importância da escrita docente, de escrever a prática, de revisitar a prática, reler aquilo que a Nete falou ali. Quando eu lia meus textos da APP, eu me assombro, né? E aí a gente vê o quanto a gente cresce, se transforma e aprende, né? Então é muito importante essa questão da escrita, e você foi muito feliz ao trazer esses 2 textos dessa Andréia, né, em 2 momentos da prática profissional, e espero que isso sirva de inspiração para todas nós aqui, todos, né? E é isso, né? A gente que é professora alfabetizadora, aí volta aquela pergunta que eu fiz no final, né? Qual é mesmo a sua relação com a leitura e com a escrita? Porque eu sou apaixonada por escrever desde criança, né? Então, assim, a escrita, eu sempre escrevi muito diário, né? Eu sempre tive na escrita essa grande interlocução comigo mesma. Então, assim, como a escrita é importante, né? Não é só é intrapsíquica, é o encontro de você com você mesma. Então, é essa escrita que o meu aluno que está sendo alfabetizado, ele precisa descobrir. E tem tanta coisa... escrita.
e tem tanta coisa acontecendo o tempo todo entre as pessoas, na sala de aula, com as crianças, são tantas novidades, são tantos os pensamentos, e a gente fica, às vezes, reduzido ao livro didático, à cartilha, à reprodução, e deixando essa vida toda escapar, né? Sem registrá-la, sem lidar com ela por escrito. Então, acho que a sua presença aqui hoje, André, foi um grande presente, né? Fez a gente pensar muito. Eu não tenho nem palavras para te agradecer, tá? Mas a gente está aí na parceria e agradeço muito a sua presença, agradeço a presença de todo mundo que está aqui. A gente vai encerrar porque horário marcado, tem gente que tem aula, tem um monte de coisas, né? Sim. Então, eu só te abraço carinhosamente e te agradeço, né? Foi um prazer, gente. E um grande aplauso coletivo para a nossa querida Andréia. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. É sempre uma conversa potente. Marta, saudade, Martinha. Eu não sei se a Marta está tentando falar. Não? Ah, então tá. Então, tá bom, gente. Boa noite. Abração, fiquem bem, obrigada, tá? amigos, Se cuidem. quando quiser, a gente está aí para... Vamos querer. Tá beijo. Um beijo, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Encantado, Andréia. Prazer em conhecê-la. Agora eu entendo por que, quando falaram, se eu não te conhecia, e foi assim no grupo, assim, uma explosão de 1000 sóis. E você é isso aí mesmo. Por isso esse encantamento todo, eu saio encantado. Que bom. Você é um sol. Maravilha. Obrigada. Depois eu vou dar uma olhada lá no YouTube. Me segue lá. Tem o site, tem o YouTube, tem meu Face, me segue lá. Coisa linda. Beijo, gente. Beijo. Foi um prazer, viu?